Espírito Santo, continue falando conosco e dai-nos a tua graça, unção e poder. Amém. Pois só o Senhor pode convencer do pecado, justiça e juízo. Queremos viver em pureza e santidade. Glória. E que nossos nomes sejam mantidos no livro da vida. No poderoso nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Tema de hoje: não jogue fora a sua oportunidade. E nós, antes de lermos aqui, é importante você entender que Jesus, ele vai para uma missão em Decápolis, na região dos Gerazenos. E quando ele embarca, eu tive o privilégio de navegar no mar da Galileia e passar por essas regiões da Galileia. Eu passei em frente à terra dos Gadarenos. E ali eu estava vendo a terra de Gadara. E nessa época, ali próximo às colinas de Golã, uma região perigosa. E nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, nessa época, não era comum um judeu atravessar o mar, saindo da Galileia, daquela região de Cafarnaum, e entrando na terra dos Gerazenos. Essa região aqui tinha 10 cidades e era habitada por pagãos, por bárbaros, feiticeiros. Era uma região habitada por pessoas de família, mas também por homens violentos, ladrões, assassinos. E eles cuidavam, trabalhavam com imagens e escultura. A cidade era tomada por deuses pagãos e criação de porcos. Os judeus não criavam porcos. O judeu não come carne de porco. E quando Jesus diz aos discípulos: nós vamos entrar no barco e vamos atravessar. Muita coragem de Jesus, ele estava em figura humana, um jovem de 30 anos, muita coragem e muita confiança dos discípulos de Jesus em Jesus. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Aleluia. Que você confie nele. Glória a Deus. Mesmo em situações de risco, de perigo. E a primeira coisa que aconteceu foi uma grande tempestade. Quando eles embarcaram, os demônios daquela região ali, as potestades do ar, não queriam que Jesus e os discípulos chegassem à outra margem. E aconteceu que Jesus teve que acalmar uma tempestade. Aleluia. E Jesus continua acalmando tempestades. Glória. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e o será para todo sempre, como diz em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo. E ele continua com missões. Jesus está aparecendo para muitos africanos nas aldeias, muçulmanos e indianos. O próprio Jesus aparecendo e dizendo: eu sou Jesus, eu sou o seu Salvador. Jesus continua rompendo as fronteiras, aonde missionários não estão conseguindo chegar ainda, lugares que a internet e o culto que é realizado, pregações pela internet, a internet não é acessível, alguns ditadores não permitem,
como na Coreia do Norte, e Jesus está chegando nesses lugares, apressando o tempo, acelerando o trabalho, abreviando o tempo. O tempo está sendo abreviado. Muitos ímpios estão morrendo sem salvação, muitas almas. E muitos servos e servas do Senhor estão sendo transferidos para a glória, arrebatados, tomados, como foi o caso da bispa Keila, não é? Da Adebrais. Que Deus venha confortar a família, que Deus abençoe o pastor Samuel Ferreira e toda a família da bispa Keila, em nome de Jesus. Ainda jovem, me parece uns 52 anos, e foi transferida para o reino da glória. Aleluia. Assim aconteceu com o time Joshua, com pouco mais de 56 anos de idade. Ele chamou a família, chamou alguns discípulos e disse: olha, próximo ano não vai ter comemoração do meu aniversário. Próximo ano não vou fazer aniversário. Vamos comemorar esse ano. Próximo ano, o meu presente é que vocês deem contribuição aos pobres. E ele, antes de morrer, disse para a família: próximo ano não haverá o meu aniversário. Mas eu não quero que ninguém se entristeça. Eu quero que vocês deem comida aos pobres. Meus amados irmãos, Jesus está preparando a igreja. Aleluia. E nós vemos aqui a primeira pessoa que foi enviada, por Jesus para pregar aos gentios. E essa pregação chegou até a mim e a você. Glória a Deus. Mas essa pessoa era um improvável. Jesus teve que atravessar, levar os seus discípulos numa região perigosa, 10 cidades ímpias, idolatria, feitiçaria, prostituição, e eles não se davam bem com os judeus, e os judeus também rejeitavam essas pessoas que eram pagãs, que não faziam parte da religião deles. Mas Jesus deixou de lado a tradição, a religião, chamou os discípulos. Eu fico imaginando um discípulo olhando para o outro e dizendo: nós vamos, sabe, para algo incrível agora, vamos entrar em Gadara, nós vamos entrar nessas cidades aí. E Jesus acalmou a tempestade. E ao desembarcar, vamos ver o que aconteceu aqui. Agora, no versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, a terra de Gadara, fronteira da Galileia, era uma fronteira. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia. Imagina a cena. Sabe que eu já fui em muitas cidades e preguei, pastoreei em cidades onde o cemitério é no centro da cidade. Uma vez eu estava numa cidade, e aí eu fui transferido para essa cidade, e eu comecei a orar e jejuar para repreender os principados, potestades, dominadores dessa cidade. E havia, preste atenção, havia uma lenda de um homem que ficava numa casa, em cima de uma casa, num beco, e as pernas balançando embaixo. As pernas bem compridas. E o povo tinha medo. E uma tal de perna cabeluda, que as pessoas passavam
e eram atacadas, feridas, saíam correndo. E eu subi um monte, orei, jejuei, e passei uma madrugada nesses lugares, dizendo: cadê você, perna cabeluda? Quero te queimar em nome de Jesus, miserável. Sai dessa cidade, infeliz. Comecei a orar e jejuar. E começou a se espalhar essa cidade. Havia um louco aí, um pastor que chegou, está desafiando a perna cabeluda. O pastor que eu substituí ele, era um pastor solteiro, na época também, eu era solteiro, e estava morando dentro da igreja. Esse pastor solteiro estava dentro da igreja, saiu um homem bem alto de dentro do banheiro da igreja. O pastor estava dormindo. Quando olhou, esse homem saiu, olhou para o pastor, fez E eu brinquei com o povo. E na época eu era jovem, não é? Quer dizer, ainda sou jovem. Eu era mais jovem. E eu falei: gente, quando o pastor viu esse homem, o pastor correu, abriu a igreja, entregou a chave para uma vizinha e fugiu da cidade. Era um demônio. Era um demônio. Eu falei: vou dormir daqui a pouco. Estou só esperando alguém aparecer. Porque quando fizer assim com o queixo, eu vou dar uma bênção ungida. Logo no queixo. E aí o povo: que pastor louco é esse? Ninguém sabia. Eu passava muitas das vezes o dia inteiro sem comer, orando, jejuando e dizendo: eu quero almas, eu quero almas, eu quero essa cidade. Essa cidade é território do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, quando eu vejo essa história aqui, Jesus vai no território inimigo e enfrenta uma oposição. Não pense que a obra de Deus é fácil. Não pense que fazer a obra de Deus, sabe, é moleza. Deus te chamou para te alistar no exército dele, para ser uma guerreira, um guerreiro. Aleluia. Deus te transportou das trevas para a luz, para que você seja um instrumento dele na terra, exclusivo dele na terra, para que ele te use não para a sua glória, mas para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Quando eu dou esses exemplos, não olhe para mim como se eu fosse alguma coisa. A glória é para o nome de Jesus, e os seus servos têm que ter a ousadia. Aleluia. Os servos de Deus, as servas de Deus, têm que ter ousadia. Meus amados irmãos, quando Jesus entra na cidade, aliás, desembarca, sai com os discípulos na margem da cidade, e vem um homem nu. Um homem nu. De repente você já viu aqui mesmo em Olinda, me perdoe, mas está virando uma Cracolândia aqui. Recife, Olinda. Nós sempre, quando Deus permite, entregamos alimentos, entregamos comida na rua, e nós vemos a situação aí na madrugada, como que está. Então, o aumento de moradores de rua e pessoas que estão ficando loucas, andando loucas, desnudos. Esse homem estava nu. Só que, olha só, imagina a fama deste homem nesta região. E aí vem o encontro de Jesus na fronteira da Galileia, versículo 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Demônio existe, viu, irmão? Não é coisa psicológica, sabe? É psicologia. Foi simplesmente um surto psicótico, um surto. Não, é demônio, é capeta, é cramunha, é o bichinho da goiaba mesmo. Olha aí, ó. Demônio. Que havia muito não se vestia,
nem habitava em casa alguma. Morava onde ele? Na rua. Não só na rua, no cemitério. Se alimentava no cemitério. Praticava ali o canibalismo, né? Comia carne em decomposição. Que coisa, hein? Que coisa. Agora imagina. Nem habitava em casa, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se, se ajoelhou diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus? Opa! Satanás sabe, os demônios sabem quem você é, viu? Aleluia. Sabe quem Jesus é e sabe quem você é. Você é observado no mundo espiritual por Deus, pelos anjos e pelos demônios. Lembra de Jó? Quando Deus disse: Jó, você observou meu servo Jó? Satanás, você observou meu servo Jó? Deus sabia que Satanás estava de olho, observando a vida de Jó, com inveja de Jó, com ira de Jó. Porque Jó era fiel a Deus. Observe, faz. Ah, eu sou uma mulher de Deus, vem um levante, vem uma perseguição, vai vir, filho. Quinta-feira, uma pessoa, uma mulher de Deus, me disse que puxaram minha ficha, meu nome, na magia negra. Escute isso. Escute isso. Já várias pessoas aqui na nossa igreja viram 2 anjos aqui do meu lado. Tiveram visão de 2 anjos aqui do meu lado. Outras pessoas que vêm visitar a igreja dizem: rapaz, tem 2 anjos ali com aquele pastor. Demônios que manifestam aqui. Alguns deles dizem: eu não pego você por causa desses anjos que estão aí. Tem 2 anjos ali. Se tem 2 anjos comigo, com você, de repente tem 2, 3, 5. Aleluia. Glória a Deus. Tem anjos. É promessa de Deus para os cristãos. Tem anjos conosco, com vocês. E aí, como essa irmã está debaixo de cobertura espiritual aqui, alguém da família, que é da magia negra, do satanismo, mas eu creio que vai se render, vai entregar a vida a Jesus. Então essa pessoa, o companheiro dessa pessoa, que é um bruxo, invocou os demônios disseram: ali não, filho. Inclusive eu fui visitado na minha casa por eles. O demônio entrou em forma de redemoinho. E Deus me acordou, e eu vi o redemoinho, estava com tanto som, só dei um sorriso de canto de boca e falei: vai derrotado, infeliz. Os demônios ficaram a mula. Voltaram lá para fazer queixa. Voltaram lá e disseram: não manda, não vai para lá mais não, ali não. Por quê? Tem 2 anjos ali, um do lado e do outro. Um do lado esquerdo e do lado direito. Ali não tem como tocar não. Graça, misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Não é porque você é um missionário, eu sou ungido, eu sou de Deus, que você não vai ser atacado. O próprio Jesus foi visitado e tentado pelo próprio Satanás. Isso aconteceu com os discípulos, todos eles, mas todos eles venceram com Deus eles venceram. Deus está conosco, igreja. Não é brincadeira não, isso é uma aliança, é um pacto. Agora, sua vida pertence só a Ele. Você adorava aos demônios até sem saber, dançando carnaval, pulando carnaval, ou cantando músicas de frevo, cantando músicas mundanas. Na igreja você louva,
você aprende os hinos de adoração. Aleluia. Se você tocava um instrumento lá fora, na igreja você toca instrumento para louvar ao seu Deus. Você usa os seus talentos exclusivamente para Deus. Sua voz não pode sair água doce e água salgada de uma mesma fonte. Então nós não podemos servir a Deus e aos demônios. E a nossa vida deve ser uma vida consagrada. Agora nós vemos esse homem com a vida destruída aqui. De repente a família já tinha até desistido dele. A família, amigos. Chega uma situação que ninguém pode ajudar. Ninguém poderia ajudá-lo. Porque chamavam a polícia, prendiam ele. Mas a manifestação dele, o demônio, fazia ele quebrar os grilhões. E ele atacava a polícia. Atacava as pessoas. Tinham medo dele. Tinham medo dele. Mas ele, quando viu Jesus, dobrou os joelhos. E ele começa a orar. O demônio ora. Você sabia que o demônio orou? Tem crente que não ora, o demônio orou. Orar é falar. Ele falou com Jesus. Ele fez um pedido a Jesus. Jesus atendeu o pedido dele. Jesus atendeu. Ele disse: não quero ir para o inferno não. O que temos, o que é que nós fizemos contra você, Jesus? O que temos nós contigo? Não nos mande para o inferno. Não nos mande para o Tártaro. Não nos mande para o abismo. Ele fez uma oração de joelhos. Olha aqui, ó, vamos ver aqui. E quando viu a Jesus, versículo 28, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te, rogo-te, que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo. Jesus já tinha falado com ele, não teve conversa não. Jesus falou: ó, sai dele. Jesus já tinha ordenado que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora, olha a história dele, procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido, levado pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Uma legião era geralmente uma legião romana, não é? Era contado de 3.000 a 6.000 soldados. Então, era geralmente de 3 a 6.000 homens, uma legião romana. E aí nós vemos aqui que havia uma legião de demônios num homem só. Quem já viu aqui nessa igreja pessoas manifestarem, vir e manifestar com legiões de demônios? Legiões. Havia uma legião aqui. Olha que coisa. Agora, versículo 31. Os demônios começam a orar. Estão perseverando na oração. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Pode mandar sair, nós vamos sair. Mas para o abismo não, Jesus. Para o abismo não. Será que, meu Deus do céu, será que é sofrimento nesse lugar? Se nem o diabo quer ir para o inferno, rapaz, nem os demônios. Se nem os demônios querem ir para o abismo, tem gente brincando com o inferno. Meu Deus. Parece engraçado. Eu estive em Itamaracá ontem. E aí, você vai entrando na cidade, está lá um caju. Aqui Adão comeu
a fruta. Adão e Eva comeu Adão e a Eva comeu fruta a em fruta paz. em paz. Em paz. Ou seja, pecaram em paz. Deus tirou o prazer deles. Deus atrapalhou o momento deles lá no paraíso. Deus atrapalhou. Eles pecaram, mas lá em Itamaracá pode pecar em paz. Aí você vê como é que está a cidade de Itamaracá. Você vê como está a cidade de Itamaracá. Você vê a cidade. Casas abandonadas. Sabe? Você vê a situação da cidade de Itamaracá. Que aquilo ali era um ponto aonde pessoas famosos iam ali. Mas já que é para Deus deixar em paz, pode pecar em paz, Deus não vai perturbar ninguém que pecar por ali. É o que quer dizer aquela frase. Ali é algo pensado para ofender a Deus. E é interessante que quando você lê aquilo, a sua alma que é inclinada para o pecado dá vontade de rir. Você acha engraçado mesmo. Parece engraçado, mas é uma direta para Deus. Há inimigos de Deus. Há pessoas que nunca vão se render, nunca vão se converter. Porque o segredo é arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Não há libertação sem arrependimento. Não há proteção divina sem arrependimento. Tudo começa com arrependimento do que você fez errado. Se você não se arrepende de ter feito coisas erradas, seja o pecado sexual, seja roubo, assassinato, sabe? Quantas pessoas dão testemunho, parece até que se orgulham. Eu era um prostituto, eu era garota de programa, eu era uma ex-paquita, uma ex não sei o quê, um ex-assassino, um ex... Uma vez eu vi um testemunho, até falei com o pastor João Lima, o sujeito vendia CD, e ele era um ex-assassino. Primeiro, ali está a confissão dos crimes, era para ser preso. Se não foi preso, já era para ser preso. Porque está confessando os crimes e ainda ganhando dinheiro. Você já imaginou as famílias recebendo o CD e DVD de testemunho das pessoas que ele matou? E eu falei para o pastor João Lima, esse camarada aí, ele prega com arrogância. Eu sou ex não sei o que, bambambam do tráfico. Esses CDs ou DVDs vai chegar na mão, sabe, do filho de alguém, do neto de alguém que perdeu um familiar aí, e de feio, ele saía da igreja e foi alvejado e se vingaram dele. Porque nossos pecados não é motivo de glória. Eu fui. Deve ser motivo de vergonha e tristeza. Arrependimento é isso. Senhor, eu me arrependo de ter sido desleal com alguém, de ter traído, de ter, pego um dinheiro que não era meu, de ter defraudado, de ter feito coisas erradas. Eu me arrependo, eu tenho vergonha disso. Olha, aí eu recebi na rádio: pastor, o senhor sabia, sabe quem eu sou? Eu digo: não, quem é você? Quem é você? Eu sou uma ex-cantora de forró. Eu falei: é da banda não sei o que. Eu falei: não, porque eu já cheguei na igreja com 17, 18 anos, nem sei o nome dessas bandas. Mas chegou mesmo, eu era cantora de forró. Sim, tá certo, irmã. Senta aí, daqui a pouco eu vou chamar a senhorita para louvar. Ex-cantora de forró. Grande coisa. Sem Jesus não somos nada. Aleluia. Glória a Deus. Eis. Deus nos transportou do reino
do império das trevas para o seu reino, da sua maravilhosa luz. E Ele nos chamou para sermos transformados para transformar. Amém? Amém. Transformados para transformar. E aqui nós vemos um homem. Ele não se prostrou não. Quem se prostrou foi o demônio. Fez o corpo dele se prostrar e orar. Rapaz, o pastor na Bíblia nunca tinha visto isso. Um demônio orar, orou. O que é que eu fiz contra o Senhor? O que temos nós contigo, Jesus? Dobrou o joelho e falou: não nos mande. Eu e meus companheiros que estamos aqui nesse corpo, não manda nós para o abismo não, para o inferno não. Se Jesus atendeu a eles, não vai atender a tua oração não, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Hã? Glória a Deus. Eu oro e Jesus não me atende, atende sim. Amém. Jesus está ouvindo, está trabalhando. Glória a Deus. Amém? Agora Amém. espere o tempo dele. Amém. O tempo dele é o melhor. E aqui diz, olha só, rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse. Outra oração, a terceira oração. Senhor Jesus, está vendo ali aquela manada de porcos? Não manda nós para o abismo não, mas deixa a gente entrar nos porcos. Jesus permitiu. Rogaram-lhe que Jesus permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se, disse, nem os porcos aguentaram. O ser humano fica ali convivendo com o demônio. Nem os animais querem. E os porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo. Imagina o desespero, porque animal só tem alma, não tem espírito, é alma vivente. A alma dos animais, eles ficaram tão desesperados, como eles não têm como raciocinar o que fazer, correram e houve um tumulto e eles foram impelidos e caíram abaixo dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. Muita gente vem ter com Jesus, vem à igreja. A fama de Jesus corre. Olha, tem uma igreja ali, tem um pastor ali, tem uma pregadora. Sabe? Vamos lá, e as pessoas vêm. E foram ter com Jesus. Acharam um homem de quem saíram os demônios vestido. Olha aí o trabalho social. Vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror, de medo. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos, ou seja, 10 cidades. Olha a multidão que foi, hein? Uma multidão. Rogou-lhes. Eita, agora a multidão vai orar. Os demônios oraram? Jesus atendeu o pedido dos demônios? Atendeu. Agora o povo vai orar. Só que a oração do povo foi essa aqui, ó. Que se retirasse deles. Não queremos o Senhor. Vai embora. Vai embora da nossa cidade, da nossa vida, da nossa família.
Nossas atitudes mostram se queremos Jesus ou não. O povo orou também, conversou com Jesus. Olha, Jesus, se retire da cidade, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus disse o quê? Não, eu quero vocês, eu quero essa cidade, eu quero a mão de vocês e eu vou ficar. Jesus falou isso? Não. Não. Por isso, quando uma pessoa diz, pastor, eu não quero mais Jesus, eu quero sair da igreja, eu não insisto. Porque ou você se apega a Jesus com amor, ou não tem. Sabe, Jesus não quer você obrigado. Jesus não vai lhe obrigar. Jesus te chama para ser um servo fiel. Também você não vai obrigar ele a te aceitar do jeito que você acha que ele deve te aceitar. Ele te chama para transformar um verdadeiro canal de bênção e de luz. Então, eles rogaram que Jesus saísse. E Jesus, tornando de novo ao barco, voltou. Meu Deus, Jesus foi embora. Sabe quando é que Jesus voltou nessa cidade? Alguém sabe aí? Hã? Nunca mais. Nunca mais Jesus fisicamente atravessou e foi lá, vamos evangelizar de novo, me aceite, aceita o meu rei. Não, não, não. Jesus libertou um homem, fez a obra ali e partiu para outras cidades, outras ovelhas. E nunca mais pisou os pés ali, ele em figura humana. Vocês pararam para pensar o que essa cidade perdeu? Essas 10 cidades? Porque não foi só um representante do povo, não. As cidades se reuniram, as multidões, e foram para ver o que tinha acontecido. Porque nunca algo igual tinha. Esse homem era famoso. O que ele fazia, atacando pessoas e comendo, sabe, corpos nos sepulcros. Prendiam ele e não davam conta dele. Mas Jesus liberta ele, o homem está lá vestido, assentado, ouvindo Jesus falar. Mas as cidades circunvizinhas vieram e disseram, não queremos o Senhor aqui. Jesus voltou, entrou no barco, foi embora. Só que Jesus deixou ali um discípulo. Não é um visitante. As pessoas visitam, passam anos e anos dentro de igrejas, não tomam a decisão, eu vou me render mesmo. Eu vou ser leal a Deus, vou ser um dizimista, eu vou me batizar nas águas, eu vou orar de madrugada, sabe? Eu vou priorizar o Espírito Santo. Não, é o Deus eu quero. Eu quero proteção, quero casa própria, quero emprego, quero isso, quero aquilo outro. Mas Deus tem algo para fazer, e com Jesus nós temos perdas também. Você vai perder amigos, vão se afastar de você porque você não vai mais mentir, nem vai mais para bebedeira, festas mundanas, sabe? Você vai perder, pessoas vão se afastar de você. De repente até um emprego, ou uma situação, um dinheiro que você possa ganhar, mas aí você vai ter que se expor, seja no carnaval, seja não sei o quê. E você diz, não, Deus me sustentou o ano inteiro, esse dinheiro vai mudar a minha vida, eu vou ficar rico. Eu vou ser leal ao meu Deus, que eu creio na provisão dele. Igreja, pense nisso, igreja. É muito sério o relacionamento com Deus. Deus não empresta a noiva dele, não, para o inimigo, não. Você não quer dividir sua esposa, seu marido, Deus não quer dividir você, não. Sabe?
nem que seja uma noite, nem que seja só por um momento que Deus sabe, Deus entende que eu estou precisando. Não. Deus entende que Ele é o seu provedor, Jeová Jireh, que pode mudar a tua vida num piscar de olhos. Aleluia. Agora você está disposto a pagar preço? Nós somos leais a Deus? Estamos falando aqui, eu quero implantar nessa igreja a cultura da lealdade. Amém. A Deus e às pessoas. A cultura do céu. Estamos falando sobre isso. Muito forte aqui. Porque as pessoas acabam se rebelando contra o patrão, sabe? Empresas, igrejas, e abrem uma filial na frente, e acham que Deus está aprovando isso, porque o povo está indo. Os bares, multidão, quer dizer que Deus está aprovando, não, que há bares aí, sabe? Lotados, casas noturnas, inferninhos, casas de prostituição, de bruxaria. Igreja, preste atenção, é inferninho, né? Que chama de inferninho. São Paulo fala muito isso. São Paulo é o inferninho ali. Então, gente, é isso. Mas o povo pediu a Jesus, vai embora. O homem de quem tinha saído os demônios orou, agora ele orou. Jesus não vai atender, não. O não de Jesus é melhor. Aliás, o não e o sim de Jesus é bênção. Aleluia. Jesus atendeu os demônios. Jesus atendeu o povo. Ah, você não quer não? Quer que eu vá embora? Com licença, eu vou embora. Agora, o homem de quem tinha saído os demônios orou, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, eu quero ir com o Senhor, eu quero ficar aqui nessa cidade, não. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus. O primeiro gentil a ser enviado não foi Paulo, não, nem Pedro, não. Foi o primeiro a ser enviado para pregar para os gentios. Olha só. Volta para casa, olha a missão dele. Conta para a tua família tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando, pregando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aleluia. 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 Quantas pessoas não conta para ninguém, nem que é crente, é o crente 007, trabalho disfarçado. Ninguém sabe na empresa que ele é crente. Ninguém sabe onde ele vai, que ele é um cristão. Mas esse homem começou a falar o que Jesus fez na vida dele. Aleluia. Foi o primeiro a anunciar Jesus para os gentios. Para encerrar por hoje, cada hora, rapidamente, abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Já vamos encerrar. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. É o futuro de Satanás e os demônios. Onde já haviam sido lançados, primeiro que o diabo, quem vai é o anticristo e o falso profeta. Vê, dois seres humanos vão inaugurar o inferno, que é o lago de fogo. Eu já expliquei aqui que o Sheol, o mundo dos mortos, a pessoa só vai para o inferno depois de julgada e condenada. E quem vai inaugurar o inferno é dois seres humanos. Que Satanás, os demônios, vão para o Tártaro, estão no Tártaro. Os demônios que são lançados para o abismo é o Tártaro. Há demônios que estão soltos, estão no espaço sideral e atuando nas regiões da terra, bairros, cidades, enfim. E Satanás tem um império das trevas que ele lidera a partir do espaço sideral, que é o segundo céu.
Mas quando Jesus expulsa os demônios vão para uma prisão. Esses demônios que são expulsos, geralmente eles podem ir para o abismo e ficar esperando ali até o juízo final, aonde todos eles irão para o lago de fogo. Mas quem vai inaugurar o lago de fogo? Olha aí, ó. Foram lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Não tem mais jeito. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Sheol, o Hades. O mundo dos mortos entregou os mortos que nele havia. Quem morre agora sem Jesus não vai para o inferno, não. Vai para o Hades. Vai para o mundo dos mortos, o Sheol. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Sheol foram lançados. Eita, o próprio mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Fique de pé em nome de Jesus. É muito sério isso. Compartilhe essa palavra, porque Jesus está te dando uma chance. Não perca esta oportunidade de salvação. É tempo de arrependimento e santidade, e voltar ao Senhor, servir ao Senhor. Veja que Deus atendeu, Jesus atendeu a oração dos demônios. Eles foram para os porcos. A multidão pediu, vai embora. Jesus foi embora, atendeu também. Mas a oração do homem que foi libertado, que eu quero ir com o Senhor. Não, você vai ser mais útil aqui. Discípulo não faz o que quer. Discípulo é servo. Ele faz o que Jesus quer. O que Jesus manda. Você não manda em Jesus. Você não manda em Jesus. Você sabia, a Bíblia diz lá em Filipenses 2:9 em diante, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Quem não se dobrar agora, vai se dobrar um dia, viu? Vai. Você é arrogante. Você que é arrogante, eu não preciso de Deus, sabe? Não preciso de nada. Seu joelhinho um dia vai dobrar. Eu não creio em Deus, você ri dos crentes, zomba. Mas um dia todo joelho vai se dobrar. E o seu também, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Glória a Deus. Só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. É melhor você confessar agora enquanto está vivo. Porque você tem que confessar e depois compartilhar, conviver com os demônios, sabe, com todos aqueles que perderam a salvação eternamente no lago de fogo. Volte para Jesus enquanto é tempo. Entregue a vida para Jesus enquanto é tempo. Receba essa palavra. Deus é conosco. Amém, igreja? Amém. Nós vamos